Oi, gente, eu sou o Rod e esse é o Rod Indica. Gente, e eu acho que essa coisa de leitura de Halloween, falando de Halloween, tá dando muito certo. Porque eu tô lendo assim como se eu não tivesse amanhã. E olha só, gente, falando em não ter amanhã, hoje eu vou falar sobre duas leituras, uma que eu já acabei e outra que eu ainda não acabei. E aí vocês vão ver aqui um pouquinho durante esse podcast. E é isso, gente, vamos lá pra nossa vinheta! Pode indicar, com livros que são demais. Bom, gente, a minha maratona de Halloween, ela ainda está acontecendo, o mês de outubro ainda não terminou e significa que eu ainda posso terminar mais um livro. Eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente sempre tenta. Bom, gente, falando sobre o que eu tenho lido, né, na verdade aí, na semana passada, eu finalizei mais um livro, né, que foi Enquanto o Mundo Não Acaba. Esse livro, pra mim, ele foi uma surpresa, né, eu nunca gostei, assim, muito de zumbis, né? Na verdade, assim, eu nunca gostei de nada dessas coisas de terror, de ser sobrenatural, demônio, vampiro, enfim, essas coisas. Mas eu fiquei com muita vontade de ler alguma coisa na temática de Halloween aí esse ano. E aí, quando eu encontrei essa leitura coletiva lá no aplicativo Maratona, então eu falei, acho que é hora de tentar. E aí fui empurrado, né, como vocês sabem, pelo livro do Cássio, né, o Ben McQueen. E quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, não, acho que eu consigo dar certo aí nessa maratona. E aí eu fui lendo, né, livros. E agora eu terminei mais um. Quer dizer, eu terminei na semana passada, mas vocês estão sabendo agora, né, que foi o Enquanto o Mundo Não Acaba. Eu achava que esse livro, na verdade, ele já fosse de alguém transformado em zumbi. Tipo, recém-transformado em zumbi e tá vivendo, assim, na vida pós-transformação. E acabou que não foi, né? Na verdade, ela conta a história do Rambo. É um menino que ele tem ali os seus 16, 17 anos. E ele tá vivendo no mundo pós-epidemia de zumbis. E aí, numa dessas que ele tá indo ali, procurando alimento para poder sobreviver, enfim, fazendo as coisas dele ali, ele acaba encontrando, sem querer, o Pietro. E o Pietro acaba entrando dentro dessa rotina nova de vida com ele, porque o Pietro também é um menino da mesma faixa de idade, que não foi transformado em zumbi também. A história, ela começa a partir daí, né, então a se desenrolar. Então, o Rambo, que ele vivia sozinho, né? O Pietro, que também vivia sozinho, eles começam a viver essa vida deles ali com os dois juntos, o que acaba sendo muito legal para os dois, porque imagina, você tá vivendo, né, com a cidade, 16, 17 anos, sozinho no mundo, fazendo suas coisas, indo atrás das suas coisas, né? Então quando você tá fazendo isso junto com alguém, acaba sendo mais legal, acaba sendo mais divertido, mesmo que o clima do mundo não seja dos melhores, né? Então é sempre legal ter alguém ali. Claro que esse iminente clima que existe entre os dois fica ali, né? Então, obviamente que quando eu peguei esse livro para poder ler, né, eu peguei um livro que, obviamente, eu sabia que teria uma temática LGBT, e eu achei, né, ali desde o começo que eles já seriam um casal, enfim, aquela coisa, o que acabou não sendo. Então, isso também foi interessante, porque apesar de existir toda aquela tensão entre os dois, acaba que os dois vivendo nesse mundo, um ajudando o outro, meio que se sobressai, o que é melhor ainda, porque é legal essa tensãozinha, essa coisa, ai meu Deus, eu gosto dele, ai meu Deus, eu não gosto dele, ai meu Deus, ele sente a mesma coisa por mim, enquanto os dois estão tentando se salvar ali nesse mundo de zumbis. E aí, a gente vai acompanhando a história, né, a gente vê o Rambo, ele, obviamente, ele tinha, na verdade, né, uma classe social um pouco mais alta do que a classe do Pietro, né? Então a gente vai ali, a gente visita a antiga casa do Rambo, onde ele morava, né? Depois que ele saiu, enfim, depois de toda essa epidemia, ele acabou saindo da casa, ele nunca mais voltou, então eles acabam ali voltando, eles encontram coisas ali, né? Até o final derradeiro do volume, né? Então, assim, a gente passa por eles enfrentando uma horda cheia de zumbis que tentam acabar com eles. O Rambo, ele mostra o seu lado heróico, o Pietro, o seu lado estrategista. Então, quer dizer, a gente vai acompanhando toda essa história, e o que é legal é que os personagens, eles não se resumem em uma questão de romance, eles se resumem na questão, olha só, parece que a gente se gosta, mas a gente precisa sobreviver, a gente
tá aqui um ajudando o outro, mas a gente também tem outras qualidades, a gente também tem outras coisas que juntos a gente pode enfrentar nesse novo mundo que a gente tá vivendo. Então isso eu achei muito, muito, muito intrigante no livro, porque a gente fica querendo que isso aconteça. E ao mesmo tempo a gente tá ali torcendo para que eles consigam sobreviver nesse mundo, independente se eles virem um casal ou não. Então, a construção que foi feita desse universo, da costura dessa história, ela deu muito certo. E foi isso, gente. Eu adorei. Eu não posso falar muita coisa porque, como é uma novela curta, né? Um conto curto, se eu falar muita coisa além disso, eu vou acabar dando spoiler. E não é ideia, porque esse texto ele precisa ser lido assim, sem muitos spoilers. Mas eu adorei a leitura, eu gostei muito dessa história e eu fico feliz de estar descobrindo novos autores, novas histórias, assim, sem querer, durante uma maratona literária. Então, acho que é esse o caminho que eu tenho que começar a seguir por aí. É muito bom porque a gente acaba descobrindo outros autores que a gente também não conhece, mas a gente ir procurando ali, dando uma olhada, também é legal, porque a gente pode ascender por pessoas que acabaram de publicar seu livro, seu primeiro livro, e não estão em nenhum lugar. Então, busquem, procurem, façam que nem eu, porque deu muito certo essa busca aí por livros novos. Eu adorei. Pode indicar, para ler e saber mais. Pode indicar. E falando em descobrir livros, gente, esse livro aqui foi um achado e eu não sei como foi. Mas foi simplesmente assim, eu tava na livraria, né, e aí eu fui na seção de livros LGBT em inglês e acabei vendo esse livro, Born Gay Werewolf. Eu falei, lobisomens, gay, vou querer ler. E aí eu fui atrás desse livro, né, eu peguei ele digital e tá sendo muito interessante porque assim, e aí ele foge um pouco dessa narrativa de livros com personagens principais adolescentes. A gente tá falando aí de um personagem principal que ele tá nos seus 20 anos e ele acabou de sair da faculdade, né, ele desistiu da faculdade porque ele foi transformado em lobisomem. E aí ele tá trabalhando ali como garçom, quando de repente um lobisomem assim um pouco mais CEO, diretor, muito dinheiro, influencer, acaba encontrando ele seguindo os rastros ali da destruição, entre aspas, que ele fez. E aí ele acaba meio que contratando ele, falando assim, olha, eu posso te ajudar a controlar melhor essa coisa de ser lobisomem, olha, eu posso te ajudar a viver melhor essa vida, olha, eu posso te ajudar a você não destruir as coisas conforme você tá se transformando. E aí, no primeiro momento, ele tá um pouco cético com isso, porque ele fala, não, essas coisas ruins nunca aconteceram comigo, apesar de um acidente que aconteceu uma vez, mas não, isso não aconteceu comigo, eu sei lidar muito bem com a situação, né, minha vida é uma merda, mas eu sei lidar com tudo. Então ele acaba aceitando esse treinamento desse lobisomem aí que apareceu pra ele do nada, né, como um mentor, e acaba que ele vê que as dicas do cara dão certo. Então olha, vou fazer uma meditação, vou fazer um treinamento, ginástica, exercício, que eu vou conseguir controlar melhor os meus sentidos. Né, porque o que esse mentor fala é que assim, isso tá dentro de você, faz parte da sua natureza, e como tudo que faz parte da nossa natureza, a gente consegue domar, né? Então eu já separei várias citações ali que eu gostei, que eu quero trazer pra minha vida, quero começar também a meditar, quero começar também a fazer mantra, né? E aí a história é que eu ainda não acabei de ler. Então eu tô na metade dele. Tá sendo um livro bem legal, tá sendo um livro bem interessante, uma coisa que foge totalmente da minha zona de conforto, apesar de estarmos falando de gay, mas uma coisa que sempre fugiu da zona de conforto que eu leio. Então, pra próxima semana teremos aí sobre essa história, Born Gay Werewolf, que tá bem interessante, eu tô gostando bastante. Bom, essa semana eu não tenho muito giro de notícias para poder falar, porque eu acho que não teve nenhuma notícia bombástica que eu consiga vir aqui e falar sobre ela, né? Mas essa semana é a semana que os Kindles novos começam a ser entregues. Na verdade, os Kindles coloridos, né? Porque os Kindles novos, eles já começaram a ser entregues desde que eles foram anunciados. E aí a gente vai saber, a gente vai ter mais opinião de pessoas que estão com esse novo dispositivo na mão pra gente ver o que eles estão achando. Mas, se você já acompanha os vídeos lá no meu canal do YouTube, você já sabe o que esperar mais ou menos, né? Porque eu já conto a minha experiência ali um pouquinho com o leitor de livros colorido.
então já dá pra saber mais ou menos o que é. Mas eu quero saber como é que é a experiência de leitura com alguém lendo no Kindle Softcolor, porque isso ninguém falou ainda, são só suposições, inclusive minhas. Bom, gente, e por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio aí um pouquinho mais rápido, mas só atualizando vocês aí sobre as minhas leituras dessa semana. Caso vocês ainda não saibam, né, mas vocês podem me seguir lá no canal no YouTube. Se você tá ouvindo esse podcast aqui no Spotify, lá no YouTube também tem a versão em vídeo, vocês podem assistir a versão em vídeo desse podcast se vocês quiserem ver minha carinha. Também temos o meu Blue Sky, em que eu posto as minhas coisas lá, né? Então, meu Blue Sky é @rodcarvalho.com. Tem também o Blue Sky do @rodindica.com.br. E, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas indicações. E na semana que vem eu volto com mais indicações pra vocês. É isso e tchau, até a próxima semana.